A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 3, que traz como título Eleição e Predestinação. Bem, esta lição faz parte aí da revista CPAD, o segundo trimestre do ano 2020, e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, a gente já estudou aí o início dessa carta, a saudação, aí estudamos aquela doxologia inicial, que é aquele hino de louvor. Na aula anterior falamos das bênçãos espirituais e agora nós vamos continuar dentro daquele texto que foi estudado na aula anterior. Nós falamos na aula anterior um pouco sobre a questão da eleição, mas não nos aprofundamos nesse tema. Então o objetivo desta aula é pegar novamente o texto da aula anterior, que vai do versículo 3 ao versículo 14, e agora focar no tema eleição e predestinação. Então esta aula aqui tem como objetivo explicar aquela parte inicial da carta de Paulo aos Efésios e fazer aí aplicações práticas para a vida dos irmãos. Então você que é professor da EBD ou aluno da EBD e quer aprender mais, acompanhe aqui esta aula. Eu vou ministrar uma aula baseada na revista, 100% baseada na revista, explicando cada tópico e subtópico de forma detalhada. E vou usar aqui o slide que você pode depois adquirir esse slide no site do EBD em Foco. Inclusive no site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, além dos slides, tem vários outros conteúdos. Esse conteúdo aqui é postado em vídeo e áudio. Temos um conteúdo em PDF, temos comentário comentário bíblico de Efésios, disponível também em PDF. Temos vários conteúdos que você pode acessar e se preparar mais. Além do mais, tem também cursos de capacitação, inclusive um treinamento 100% gratuito para você que é professor da EBD se capacitar mais. Então acesse ebdemfoco.com. Bem, vamos lá. O nosso textuário diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4, 5. Então aqui fala de eleição. Algumas pessoas não gostam de falar desse tema, porque quando fala de eleição, pensa logo que é uma doutrina calvinista, que é algo fora da doutrina da Assembleia de Deus. Mas a gente tem que entender que eleição é uma doutrina bíblica, está na Bíblia, e nós não podemos ignorar este tema. Só precisamos entender dentro do nosso contexto. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então aqui a nossa verdade prática traz aí um resumo do que vai ser explicado na lição, né, uma sintetização de tudo, que aqui deixa bem claro que nós entendemos, no caso, a doutrina da Assembleia de Deus entende que a eleição e predestinação é baseado na presciência de Deus. E aí Deus viu de antemão quem iria crer no Evangelho e elegeu um povo, a eleição no sentido de ser coletivo, que elegeu a igreja, e predestinou esta igreja a bênçãos eternas. Aqui a gente vai mostrar aqui a passagem bíblica. Eu não vou ler esta passagem bíblica para ganhar tempo no vídeo, não leio aqui no vídeo para ganhar tempo, mas é muito importante que você estude esta passagem de forma detalhada. E vamos agora para a nossa introdução. Aqui da introdução eu quero fazer uma pequena observação. Tem uma entrevista com o pastor Douglas Batista que ele concedeu para o canal do YouTube da CPAD. Tá? Então entre no site da CPAD não, no YouTube, procure o canal da CPAD e procure a entrevista com Douglas Batista, que é o escritor da revista. Ele vai fazer algumas observações com relação a este tema. Tá? Este tema ele vai ser abordado aqui de acordo com a abordagem da Assembleia de Deus, que tem relação com o arminianismo. Então a gente fala assim, a Assembleia de Deus é arminiana. Por quê? Porque ela adota o sistema da mecânica da salvação proposto ali por Armínio. No entanto, a Assembleia de Deus desenvolveu o seu arminianismo próprio, no seguinte sentido de que ela traz uma interpretação para alguns temas que não necessariamente concorda com 100% das ideias de Armínio. Tá? Então, a Assembleia de Deus não concorda 100% com as ideias de Armínio. Ela tem uma concordância, de forma assim, bem geral, mas ela tem a sua doutrina própria. Algumas igrejas, igrejas wesleyanas,
tem, se não me engano, a igreja metodista, né, que adota as ideias de John Wesley. Tá? John Wesley era arminiano, mas John Wesley ele tinha também o seu sistema próprio. Então, o arminianismo dos metodistas é um pouco diferente do arminianismo da Assembleia de Deus, que é um pouco diferente do arminianismo da Igreja Adventista. Então, cada igreja acaba desenvolvendo o seu próprio sistema, né, que vai ter as suas características. Da mesma forma, funciona no calvinismo. O calvinismo da presbiteriana pode ser um pouco diferente do calvinismo da Igreja da Inglaterra, por exemplo, né, a Igreja Anglicana, que é a Igreja da Inglaterra, que também adota o sistema calvinista, mas pode ser que diverge um pouco, que é diferente de outro, né, calvinismo, enfim. Então, isso são desenvolvimentos históricos e a gente não pode travar uma batalha como se nós fôssemos os que são 100% corretos e todo mundo está errado. Então só é salvo se você crê no sistema da Assembleia de Deus. Nós não podemos cair neste erro. A gente tem que entender que isso são desenvolvimentos históricos, interpretações humanas, que ninguém vai conseguir chegar num consenso e nós nunca iremos chegar à ideia original que tinha na mente de Paulo, por exemplo, quando escreveu sobre eleição e predestinação. A gente nunca vai saber. Então são interpretações que nós trazemos. Então, não use esta aula para fazer debate tentando menosprezar o ponto de vista do outro, como se o nosso ponto de vista fosse o único correto e só fosse salvo se cresce no nosso ponto de vista. A pessoa não é salva porque pertence à Assembleia de Deus. A pessoa não é salva porque ela é arminiana. A pessoa é salva porque crê em Jesus como Salvador. Então, a gente precisa entender essas doutrinas, pesquisar sobre outros pontos de vista, mas não ficar menosprezando outros, e porque perde o foco do Evangelho. Eu vejo gente que entra tanto nesse tema que esquece do foco do Evangelho. Então, uma observação, posso ter me alongado um pouco nessa observação, mas é porque eu tenho que falar isso para evitar, pelo menos para ajudar a evitar alguns problemas que acabam surgindo quando toca neste tema. Então vamos lá, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si se elucidam o plano divino de salvar todos os pecadores. Essas duas palavras, alguns teólogos entendem elas como sendo sinônimos. Então, tanto faz falar eleição ou predestinação, está falando a mesma coisa. Não tem diferença. Outros teólogos defendem a ideia de que elas são diferentes. Uma quer dizer uma coisa, outra quer dizer outra coisa totalmente diferente. Aqui a gente vai seguir o pensamento do escritor da revista, né, do pastor Douglas, que ele adota um pensamento dos teólogos que defendem que é diferente, que é distinto. Tá? A eleição é uma coisa, a predestinação é outra. Tanto que aqui um tópico fala de eleição e outro tópico fala de predestinação. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, observe que fica bem claro aqui que vai ser adotado a interpretação pentecostal da Assembleia de Deus. Vale ressaltar também que isso aqui não impede, por exemplo, de você ser pentecostal. Você não precisa ser pentecostal e ser arminiano. Você pode ser pentecostal e calvinista. Tem igrejas assim. Tá? Então, o pentecostalismo é uma coisa. Quando a gente crê que existe batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção que vem após a salvação, que manifesta através do dom de línguas. Então, quando a gente fala dos pentecostais, a gente está falando desse sentido, tá? Da atualidade dos dons espirituais, e não tem relação direta com a salvação. Então, a mecânica da salvação é outra história. Acontece que aqui a gente vai fazer uma abordagem da mecânica da salvação dentro do contexto pentecostal assembleiano, tá? Então, mas vamos lá, pode ter ficado confuso, mas a gente vai desenvolvendo aí esse pensamento. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição divina. A questão da eleição tem a ver com uma vida santa. Então vamos focar, falar da eleição, vamos focar no resultado desta eleição. Tem gente que fica querendo saber como foi a eleição, como Deus elegeu e como foi isso, a mecânica da salvação que está na mente de Deus e que nós nunca queremos saber. Mas o resultado da eleição tem a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano.
A eleição traz a ideia de escolha. Então, quando a gente elege, a gente escolhe. Tem um grupo de pessoas, eu vou escolher ali daquele grupo algumas pessoas para me ajudar a fazer uma tarefa específica. Eu vou eleger algumas pessoas, eu vou fazer uma escolha. Aos Efésios, no caso, o versículo 4, aí, 1:4, né, capítulo 1, versículo 4 de Efésios, Paulo fala de alguns aspectos dessa escolha. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então vamos ver aqui esses aspectos de forma mais detalhada. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Qual foi, assim, fomos escolhidos, mas não foi uma escolha aleatória, não foi uma escolha por escolha, mas foi uma escolha baseada em Cristo. Então essa escolha, ela é cristocêntrica, nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Tá? Então a eleição está vinculada diretamente à obra salvífica de Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? Quando foi que ela aconteceu? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Que fique bem claro que a eleição divina, a eleição de Deus, ela foi antes da fundação do mundo. Tanto faz você crer na eleição calvinista como arminiana. Ela aconteceu antes da fundação do mundo. A diferença principal aqui, eu já vou abrir aqui um parêntese em relação a calvinismo e arminianismo, é que no calvinismo a eleição ela é individual e ela é assim incondicional. Deus escolhe João para ser salvo. Um dia o João vai ouvir o evangelho e vai crer no evangelho porque ele foi escolhido de antemão. No arminianismo, que é o ponto de vista defendido pela Assembleia de Deus, claro, adaptado dentro do contexto assembleiano, Deus escolhe a igreja em Cristo. Deus escolhe um povo, não é individual, mas é coletiva. Mas, de certa forma, ela acontece também antes da fundação do mundo. A eleição, no caso, deixa bem claro, a eleição da igreja, deixa bem claro que a igreja existe hoje não é por acaso, porque Deus já tinha escolhido um povo em Cristo Jesus. Então isso foi antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tem a ver com a vida de santidade, separados para Deus e viver uma vida moral e justa nesta terra. Então a eleição ela tem relação com a santificação. Temos que entender que o povo que Deus escolheu é um povo separado para viver de forma diferente, santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Que eu falei antes, né, falei um pouco antes ali, que a eleição não é algo assim que acontece por acontecer, mas é baseada em Cristo. Então, quando alguém crer em Cristo como Salvador, ele é um eleito, porque ele está em Cristo Jesus. Então, acontece na união em Cristo. Na nossa declaração de fé, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1:2. Deus ele viu de antemão quem ia crer e perseverar até o fim. Dessa forma, ele elege baseado na sua presciência. A eleição de acordo com a Assembleia de Deus, baseado nos fundamentos do arminianismo, é ensinada da seguinte maneira: Deus viu de antemão quem ia crer e, mediante na sua presciência, ele elege em Cristo Jesus. E, no caso, um povo, que é a igreja. Então, a eleição ela acontece baseado na presciência e não é incondicional como ensina os calvinistas. Então, no ensinamento calvinista, eles entendem que a eleição acontece de forma individual, incondicional, e Deus de antemão apontou aqueles que iriam ouvir e crer. De certa forma, se alguém falar assim, alguém está me assistindo aqui agora, eu acredito que o ponto de vista calvinista tem mais fundamento. Eu acredito assim, do meu ponto de vista, você pode crer nisso. Tem algum problema eu ser calvinista e assembleiano? Vai ter muitos, mas isso é escolha sua, pessoal. Você pode estudar e chegar a essa conclusão. Meu objetivo aqui não é convencer você de que a interpretação
assembleiana é mais correta do que a interpretação presbiteriana, ou enfim, né? Não é, aqui o objetivo não é convencer ninguém, é apresentar os dois e você vai analisar e vai ver o que tem mais fundamento nas escrituras. Os dois têm fundamentos, mas aí é a questão mais pessoal mesmo de você estudar. Eu estou apresentando aqui o ponto de vista da Assembleia de Deus, mostrando a eleição como sendo baseado na presciência de Deus, que tem base bíblica também, isso aqui, e no seguinte sentido de que Deus escolhe isso antes da fundação do mundo e escolhe um povo, que ele elege a igreja. As condições da eleição. A Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Olha só o texto de 1 Timóteo 2, 4 a 6. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, né? Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. No caso aqui entra a questão do tempo, né? O tempo kairos, o tempo de Deus. 1 Timóteo 2, 4 a 6. Esse versículo ele fala que Deus tem a intenção de salvar todos os homens e que Cristo morreu por todos. Apesar de alguns intérpretes pegar essa passagem e dizer que todos aqui são todos os eleitos, mas o texto não está dando essa pista, essa ideia. Então a gente pode entender aqui que, de fato, Deus ele fornece a salvação a todos os homens. É claro que nem todo mundo vai responder de forma positiva ao Evangelho, mas a salvação ela é fornecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então, quando é que alguém vai entrar na salvação, fazer parte da salvação? Quando essa pessoa ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Então, quando ela ouve o Evangelho e crê no Evangelho, ela se arrepende dos seus pecados, ela se torna um crente, um salvo em Cristo Jesus. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido. Os calvinistas acusam os arminianos de salvação pelas obras. Eles dizem que os arminianos pregam salvação pela obra, que não é pela graça. No entanto, não é isso que é ensinado no meio arminiano, no meio da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela ensina que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por obras. O fato do ser humano ouvir o Evangelho e poder decidir se crê ou não no Evangelho não tem nada a ver com obras. Isso não está relacionado a obras. Eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. É o contrário. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que acontece a salvação. Então, a interpretação arminiana da salvação, ela não é salvação por obras. Não tem nada a ver com salvação por obras. Isso é uma acusação errada de quem está querendo denegrir o outro ponto de vista. Então a gente prega a salvação pela graça de Deus. A pessoa ouve o Evangelho, um pecador que não merece nada, ouve o Evangelho, e aí é tocado pelo Espírito Santo, e mediante o toque do Espírito Santo, essa pessoa decide se vai crer ou não no Evangelho. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo. Então a iniciativa é divina, não é humana. De acordo com Pelágio, que foi um herege da igreja primitiva, ele dizia que a iniciativa era humana. Então surgiu aí o pelagianismo, porque ele falava que o ser humano toma a decisão e não é Deus. Isso aí é heresia. O ponto de vista da Assembleia de Deus é que a iniciativa da salvação ela é divina. A eleição tem uma iniciativa divina, é de Deus. Tá? Então essa eleição ela é baseada na obra de Cristo. Tudo pela graça, não é baseado no ser humano, não é por obras humanas, no caso pelas nossas obras, mas é baseado na graça de Deus. 1.3, a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O versículo 4 está deixando isso bem claro aí, porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos
santos e irrepreensíveis em sua presença. A palavra santos, hagios, do grego aí, significa separado do pecado. Então, várias passagens bíblicas vão usar essa palavra no seguinte sentido, que nós somos separados, agora não vivemos mais no pecado. Irrepreensíveis, amomos, que aí significa o quê? Algo sem defeito ou inculpável. A gente sabe que nós, como pecadores, nós nunca iremos alcançar um estado de perfeição sozinhos, mas em Cristo nós sim alcançamos uma perfeição. Em Cristo nós somos santificados, nossos pecados são perdoados e nós sim agora vivemos uma vida de santidade e somos considerados perfeitos, inculpáveis, porque estamos nele. Então a palavra irrepreensível aqui é nesse sentido. Então Deus nos escolhe, nos elege desde antes da fundação do mundo para que possamos ser santos e irrepreensíveis. Os termos apontam para a santificação, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não se deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios 5, de 1 a 3. Paulo, quando escreve essa igreja, ele está dentro de um contexto ali onde tinha muita imoralidade sexual. O Império Romano era um conjunto assim de religiões, de adorações a vários deuses, e que muitas vezes envolviam orgias, envolviam todo tipo de pecado sexual. Enfim, a sociedade era totalmente depravada em relação a isso. E Paulo vai combater isso. Olha, se vocês querem viver uma vida de santidade, se afastem disso. Que isso não sequer tenha menção, seja mencionado no meio de vocês. Tá, vamos lá, continuando. 1.4, a nova vida dos eleitos. Então, no 1.3, que fique bem claro aí que a eleição é voltada para a santificação dos santos. E aí, nós agora temos uma nova vida. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta. Qual é a velha conduta? Mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, enfim, tudo isso aqui é citado na carta de Paulo aos Efésios. Paulo está citando tudo isso em várias situações, em várias circunstâncias, principalmente no capítulo 4, onde ele vai falar o seguinte: vocês antes viviam nestas práticas, antes vocês estavam vivendo na mentira, no furto, praticando todo tipo de coisa errada, amargurados. Então, essa era a vida que vocês tinham antes. Vocês tinham essa velha vida. E Paulo continua ainda com mais advertências: fornicação, impureza sexual, avareza, embriaguez. Ou seja, todo tipo de pecado que comete contra o próprio corpo, né, e também contra outras pessoas. Então, Paulo coloca aqui nesse seguinte sentido: aquilo que você pratica contra o seu próprio corpo, contra aquilo que Deus te fez para agir, Deus nos criou para agir de uma forma específica. E aí, quando nós agimos diferente, nos prejudicando em vários aspectos, nós também estamos cometendo pecado. Então, se você observar os pecados anteriores aqui, tem a ver muitas vezes com algo que você comete com outro, né? Tem outra pessoa envolvida. Quando você olha esses pecados aqui, geralmente não tem, às vezes tem só você envolvido, mas é pecado do mesmo jeito. E aí Paulo fala o seguinte, que a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, que é uma igreja que é constituída de crentes que viviam naquelas práticas pecaminosas, mas que agora foram abandonadas, que não tem mais aquelas práticas, e agora vive uma vida sem mácula, sem ruga, santo e irrepreensível. Esta é a igreja que Jesus vem buscar. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Não, este novo estilo de vida, ele só vai ser colocado em prática se o crente tiver o Espírito Santo, porque pelo próprio esforço isso jamais vai acontecer. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo.
Então é assim que acontece na vida do crente. No momento que ele se converte, até o momento que ele morre, ele vai se santificando cada vez mais, melhorando cada dia mais. Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. A predestinação. Então, como eu falei no começo, predestinação e eleição, segundo o escritor da revista, ele vai adotar que são coisas diferentes. Então, a eleição é a escolha de Deus, a escolha que Deus fez de um povo para lhe servir. No caso, a eleição vinculada aí à igreja, a eleição coletiva que foi realizada antes da fundação do mundo para escolher um povo santo, que vai ser apresentado a Deus, um povo santo e irrepreensível. A predestinação é, esse povo foi escolhido, certo? Agora Deus vai predestinar este povo à vida eterna. Então esse povo escolhido vai ser predestinado, ele vai herdar algumas coisas, ele vai acontecer algo a mais com esse povo. Então Deus escolhe, depois ele predestina a um resultado final. Tá? Então a eleição é uma coisa, a predestinação é outra. É claro que isso aqui é um pouco complicado, até um pouco profundo, você pode até dar uma pesquisada aí mais a fundo nesse tema. Fala assim, ó, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então a palavra aqui, predestinou, proorizou, do grego aí, né, tem o pro, que significa antes, indica algo que foi feito antes, e orizou, que significa determinar. Então, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, eu vou determinar de antemão. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Então, só reforçando aqui, que a eleição, a escolha que Deus fez em Cristo de um povo para si mesmo. E a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, o que vai acontecer com esse povo? Então, Deus predestina algo a esse povo. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, a predestinação aqui é justamente nesse seguinte sentido, vinculado à eleição, mas de um povo que foi chamado, que recebe Cristo como Salvador e persevera até o fim. Então, Deus vai predeterminar o que vai acontecer com este povo. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Olha só, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Romanos 9,4. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Gálatas 4:5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Efésios 1:5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então eu li aqui alguns versículos falando de adoção, e que é o que Paulo usa, e por último aqui, Efésios 1:5, que é o versículo que nós vamos detalhar aqui. Esta prática de adoção, ela não fazia parte do sistema legal judaico. A gente não observa ali nas Escrituras, principalmente ali no Levítico, né, que está falando Números, Deuteronômio, que detalha muitas coisas da lei. A gente não vai observar uma lei específica sobre a adoção de filhos, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Então era uma prática que estava dentro do contexto do apóstolo Paulo, da sua audiência. O pessoal que estava ouvindo Paulo sabia como funcionava essa questão da adoção de um filho, e aí Paulo usa esta linguagem. Então a adoção acontecia quando um pai abria mão do direito do filho e entregava esse filho para uma outra família, né? No caso, no seguinte sentido, que um pai adotava. Poderia ser que o pai morria, a mãe morria, o filho ficava órfão e era adotado por uma família. Podia ser também dessa situação. Em ambos os casos, a família que adotava aquela criança assumia 100% da responsabilidade, e também a criança que era adotada
ela passava a pertencer a esta família em todos os aspectos, mudava o nome, ela tinha direito à herança, então era uma coisa muito forte. A adoção naquela época ela tinha uma pegada muito forte, então era algo realmente muito sério. Então, quando alguém era adotado por uma família, ele passava a pertencer àquela família como se ele tivesse nascido dela. E assim o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. No seguinte sentido, que agora Deus nos adota como filhos que tem todo o direito em todos os aspectos. Tá? Então aqui nós somos herdeiros da salvação de forma completa. Deus não somente nos salva, mas como nos adota, nos coloca como filhos dele. E ainda assinala que o amor foi que moveu o Pai a nos adotar. Isso foi feito por amor. Tá? Deus resolve nos adotar como filhos por amor. Filho de Deus é uma coisa e criatura de Deus é outra. Todo mundo é criatura de Deus, mas filho de Deus é somente quem crê em Jesus como Salvador. É o que João escreve logo no começo do seu evangelho. Capítulo 1 de João, você começa a ler ali, ele vai falar assim, aqueles que foram feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então João deixa bem claro que é somente quem crê em Jesus que se torna filho. Então filho de Deus, que é adotado, faz parte agora da família de Deus, aquele que crê em Jesus como Salvador. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8:17. Então isso aqui é uma promessa muito forte para os crentes, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo para participar de tudo, dos sofrimentos, mas também da glória. Filhos de Deus em todos os aspectos, com todos os direitos em relação à salvação. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove a Deus fazê-la assim. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Mateus 11:26. Então, a questão da filiação, de sermos filhos de Deus, não é porque nós temos algo a oferecer a Deus, não é porque nós temos algum mérito, totalmente imerecido pela graça de Deus e assim aprove Deus fazer. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Então Deus fez o homem para viver para sempre com Ele, numa comunhão perfeita com Ele. Mas o pecado rompeu com esta dádiva. Então quando o homem peca, desobedece a Deus, ele quer ser dono de si mesmo, ele quer tomar a frente, ele não quer depender de Deus e aí perde o direito de ser filiado a Deus, de ter essa comunhão completa com Deus. Porque o Deus criou o homem, era para que o homem agisse ali em plena obediência a Deus. Mas por causa do pecado, ele perdeu esta comunhão. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Então, quem Deus escolheu, elegeu de antemão, agora foi adotado como filho. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção da sociedade romana, como a gente falou anteriormente, né, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, de acordo com a cultura da época, o que acontecia com o filho adotado é que ele pertencia à família de forma completa, plena, tendo direito, inclusive, na herança. Então, ser adotado naquela época era um privilégio muito grande. Da mesma forma, acontece com nós, que somos salvos em Cristo Jesus e agora nós somos adotados como filhos de Deus e temos direito a uma herança eterna, né? Algo que nos espera na eternidade, mas que nesta vida nós já começamos a desfrutar das bênçãos da salvação. As bênçãos da salvação, elas não são algo que vem só no futuro, quando chegarmos no céu. Não, as bênçãos da salvação já começam aqui e agora, já participamos do reino de Deus. Então nós já começamos a nos beneficiar desta adoção. Entenda isso, você é filho de Deus. Deus cuida de você, Deus está contigo em todos os aspectos e você já vive uma vida diferenciada. Você já foi adotado, você já faz parte da família de Deus. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e uma nova imagem. No seguinte sentido, de que agora nós temos a imagem de Cristo. Temos que refletir a imagem de Cristo na nossa vida. Então Deus concede redenção e remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Gálatas 14:6.
Então que fique bem claro aqui que a salvação que Deus proporciona em Cristo Jesus, ela é completa. Deus, ele redime, tira os nossos pecados, apaga todos os nossos pecados, restabelece a comunhão e nos dá o direito de sermos filhos dele, com todos os direitos que um filho pode ter, um filho legítimo. O pecado afastou o homem de Deus, mas em Cristo nós temos comunhão com Deus e podemos ser filhos de Deus e ter Deus como Pai, chamar Deus de Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão. Paulo fala aqui, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Gálatas 3:29 deixa isso bem claro. Quem é filho de Abraão? É quem é salvo pela fé. Filho de Abraão não é quem é da descendência de Abraão, do sangue de Abraão, mas é quem crê pela fé. Então herda aí junto com Abraão as promessas que Deus fez. E da vida eterna, ele os fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3:7. Desta forma, o salvo em Cristo Jesus, ele tem essa esperança. A gente vive nesta terra, a gente já tem os benefícios da salvação, muitos deles aqui nesta terra, mas ainda não está completa. A Bíblia diz que ainda estamos sendo salvos e nós iremos completar nossa salvação na eternidade, que iremos passar a eternidade com Cristo. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Então aqui a gente vai entrar no tópico 3, é uma lição um pouco extensa, né? Eu me prendo a alguns detalhes e por isso pode ficar um pouco longa, mas a gente tem que explicar esses pontos. 3.1. A predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Há quem diga isso por aí. Na verdade, esta dupla predestinação, ela tem caído em desuso. O ensino dessa dupla predestinação não tem sido muito aceito, nem mesmo entre os calvinistas. No entanto, algumas pessoas ainda defendem. Segundo alguns, Deus predestina alguns para a condenação, né? Mas não é bem assim. E outros para a salvação, mas não é bem assim. Deus deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Este é o desejo de Deus. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, Atos 4:28, Romanos 8:29 e 30, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então a gente vai ver que Deus nunca vai determinar que alguns sejam condenados. Não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e outros para o inferno. Essa dupla predestinação ela foi proposta, se eu não me engano, por Calvino. Logo de início, Calvino ele tinha esse pensamento de que Deus predestinou uns para a condenação e outros para a salvação. Este pensamento, com o passar do tempo, ele foi um pouco assim descartado e atualmente a maioria dos calvinistas não aceitam esse pensamento. É por isso que eu digo que as interpretações, tanto calvinistas quanto arminianas, elas se divergem entre si. Então não existe um consenso nem entre os arminianos e muito menos entre os calvinistas com relação a vários pontos. Então cada igreja adota o seu ponto de vista, mas que não é algo perfeito, tá? Então a gente não pode achar que a nossa interpretação é 100% correta e perfeita, mas é a nossa interpretação e a gente vai entender dessa forma. Então com relação à predestinação, não existe base bíblica para dizer que Deus predestina uns para a condenação. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Então o que é a predestinação para nós no seguinte sentido de que ela fala de salvação. Tá? Então Deus elege um povo para ser santo e irrepreensível e Deus predestina este povo à vida eterna. Então não existe nenhuma predestinação à condenação eterna. 3.2, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Então Deus já tinha estabelecido tudo de antemão. O plano de Deus é da eternidade. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, não foi no seguinte sentido, de que lá Adão e Eva pecou e Deus se desesperou, e agora o que eu faço? Como que eu vou redimir a humanidade? Que fez uma reunião lá no céu? Não. Isso aí já estava tudo definido. Tá? Deus não foi pego de surpresa com o pecado do homem.
A redenção divina não foi uma medida de emergência, mas já estava planejado. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. 2 Timóteo 1,9. Então, a graça de Deus não foi uma medida de emergência, mas já foi nos dada desde os tempos eternos, desde a eternidade. Assim, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, que é o amor de Deus. Tá? A salvação é fundamentada no amor de Deus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Então aqui a salvação é fundamentada no amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Tá? Ele não produz o amor, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Tá? Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Tudo isso é baseado no amor de Deus. Então a gente tem que entender que nós servimos um Deus de amor, um Deus misericordioso, que mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós estando longe dele, ele resolveu prover um plano de salvação que já veio desde a eternidade para nos redimir e nos dar a vida eterna. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Efésios 2,4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Efésios 2,8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, de vocês, é um dom de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12,32. Então aqui, quando Jesus ele executa o seu plano de salvação, ele atrai o pecador a si. Então ninguém é coagido, ninguém é forçado, mas ele é atraído, o pecador é atraído a Cristo e depois ele decide se responde de forma positiva ou negativa em relação ao Evangelho. Amém? Chegamos na nossa conclusão. A conclusão diz o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Bem, a gente chega aqui na nossa conclusão e o que eu quero deixar bem claro é que esta aula aqui ela nunca teve o objetivo de esclarecer esse tema por completo. É um tema complexo, eu recomendo você estudar, ler livros, procurar artigos na internet, material de confiança, e procurar ler outros pontos de vista, interpretações diferentes, divergentes, para que você possa ter um fundamento quando for debater, quando for falar, quando for ensinar, porque você precisa conhecer outras visões, outras interpretações e busque isso na fonte original. Tá? Não fique também só reproduzindo o que outros falam por aí, mas procure ver a fonte. E procure também ministrar uma aula onde traga edificação para a vida dos seus alunos, com aplicações práticas, falando de santidade, vida longe do pecado, que diante de tudo isso só nos resta agradecer a Deus e louvar pela salvação que Ele nos concedeu. Tá? Não precise ficar trazendo debate, coisas que não vão edificar na sua classe, na EBD. Então eu encerro aqui esta aula, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, aqui tem as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja e quer passar aí as perguntas para os seus alunos. Eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.